Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando a sabatina com o candidato Eduardo Leite. Eduardo, é um prazer ter você aqui na nossa entidade, Sindiserve Santo André. Obrigada por ter aceitado o convite em nome da direção. Eu vou começar me apresentando, então os diretores também vão se apresentar, e depois eu vou explicar as regras da sabatina. Meu nome é Bruna, sou nutricionista na Prefeitura de Santo André, e atualmente eu faço a coordenação da imprensa e divulgação do Sindiserve. Boa tarde, Edu. Eu sou o Alan, funcionário há 15 anos do SEMASA. Aqui no sindicato estou como diretor do departamento jurídico. Boa tarde, Eduardo. Meu nome é Denilson, auxiliar administrativo, 16 anos de prefeitura, jornalista diplomado e também estou na imprensa junto com a Bruna. Boa tarde, Eduardo. Meu nome é Weber, 21 anos de prefeitura, guarda municipal e atualmente atuo na Secretaria de Segurança do Trabalho do Sindiserve Santo André. Boa tarde, Eduardo. Eu sou Flávia, sou auxiliar de enfermagem há 12 anos no centro hospitalar e estou no sindicato na coordenação da diretoria de base. Boa tarde, Eduardo. Eu sou o Enio, estou na Técnica de Segurança do Trabalho aqui, junto com o Weber, e 37 anos de prefeitura. Boa tarde, meu nome é Mauri, sou técnico em contabilidade na prefeitura e aqui no sindicato sou do departamento de formação e relações sindicais. Irvane, professora da rede, aqui no sindicato, no departamento de formação e relações sindicais. Boa tarde, Eduardo. Meu nome é Carolina, eu sou diretora aqui do Sindiserve, eu fico na Secretaria-Geral e sou coordenadora do grupo de servidores com deficiência e pais e mães atípicos da prefeitura aqui no sindicato. 21 anos de prefeitura, cargo recepcionista hospitalar. Boa tarde, sou a Gabriela, professora também na Rede Santo André. E aqui no sindicato atuo na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Boa tarde, Eduardo. Obrigado por você estar aqui conosco, podendo trazer essa palavra aos todos os trabalhadores de Santo André. Somos 15 mil servidores. O sindicato representa todos esses trabalhadores. Meu nome é Durval Ludovico, sou o representante legal aqui do sindicato. Sou servidor público da Secretaria de SISU, antiga Secretaria de Obras, há 34 anos. Tá? Vou pedir para o candidato se apresentar para nós. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui e falar um pouco sobre os nossos projetos, nosso programa de governo, o que nós pretendemos fazer por Santo André. Eu acompanho de perto o trabalho do sindicato, a luta dos servidores públicos aqui da nossa cidade, e eu acho muito importante o sindicato estar hoje aqui organizando esse evento, até para ouvir dos candidatos o que cada um pensa a respeito dos servidores públicos. Eu sou andreense, nasci em Santo André, sou filho de 2 andreenses, o Antônio Leite e a Maria José. Sou pai de 2 meninos, o João, que está com 20 anos, o Luiz, que tem 13. Eu sou advogado, fui diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da nossa cidade. Estou no meu 3º mandato como vereador. E eu tenho um pai, que perdi meu pai no passado, que foi vereador aqui em Santo André, que foi servidor público. Eu sou filho de um servidor público e filho de uma servidora pública. A minha mãe era recepcionista na unidade de saúde de Santa Terezinha. Meu pai trabalhava no setor de compras, aqui da Prefeitura de Santo André. E eu cresci acompanhando de perto o trabalho, o esforço dos meus pais. Eu sei o quanto o servidor público sofre, porque a população, muitas vezes, não tem acesso a um vereador, não tem acesso ao prefeito, não tem acesso a um secretário, e encontra quem, para se queixar da má qualidade de um serviço público? Justamente o servidor, que não tem responsabilidade pela falta de estrutura, pela falta de apoio, pela falta de equipamentos, de materiais. Então eu sei muito bem o quanto os servidores e as servidoras públicas de Santo André se esforçam para garantir o máximo, melhor atendimento para a população, e que nem sempre, ou muitas vezes, não dispõem
do apoio, da estrutura, das condições adequadas para oferecer o seu trabalho da melhor maneira possível. E é penalizado e é penalizada porque os governos muitos não têm canal de comunicação entre a população e os governantes, né? Então acaba sobrando para os servidores. Então eu já acho que eu talvez até me estendi demais a minha abertura, mas eu precisava pontuar essa questão que eu acho importante. Certo, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a sabatina. Nós enviamos, através do convite, vários temas, onde o candidato terá 5 minutos para falar sobre o tema. E todos os temas, nós gostaríamos que você abordasse a questão do servidor público. Então, nós deixaremos o cronômetro aqui disponível para você visualizar. O primeiro tema nós vamos iniciar com educação. Nós gostaríamos que você explicasse para nós as suas propostas e o seu plano de governo em relação aos servidores da educação. Bom, eu acabei de chegar do debate da Globo, do G1. Lá a gente tinha 30 segundos para a pergunta, 1 minuto, mais 30 segundos para a réplica, ou então 1 minuto e meio para a resposta e mais 30 segundos para a tréplica, né? E se eu estender demais é porque eu fui muito contido lá. Lá eu tive que controlar muito bem o meu tempo, mas eu estou de olho aqui, eu vou seguir o tempo. Bom, hoje nós enfrentamos um problema seríssimo na nossa rede municipal de educação. Nós evoluímos muito com a adoção das políticas inclusivas, né, da educação inclusiva. Eu me lembro que quando eu estudava no Carlina Caçapava de Melo, a gente tinha uma sala específica para alunos com deficiência. E isso gerava uma segregação. E hoje eu entendo o quanto foi importante a mudança de postura, né, desse modelo que nós tínhamos para o modelo atual, que é o modelo inclusivo. É muito importante que o aluno, a aluna, que não são atípicos, que não são PCDs, convivam com as crianças PCDs, as crianças atípicas, até para se colocar no lugar delas, né, para entender as dificuldades que elas têm e pensar numa sociedade em que elas estejam incluídas. Talvez se há muitos anos atrás a gente tivesse mais políticas de inclusão, se o olhar fosse diferente há 100 anos atrás, talvez a gente não tivesse tanta calçada mal feita, tantos lugares inacessíveis para pessoas com deficiência como nós temos hoje nas áreas urbanas, não só em Santo André, mas em outras cidades. Então essa mudança de postura, ela foi muito importante. Só que quando a gente tem uma política de inclusão na educação, sem preparar, sem estruturar a sala de aula para isso, a gente cria um conflito eterno dentro da sala de aula. O professor quer dar uma aula adequada, ele sabe que pode mais, mas por falta de estrutura não consegue. Hoje a realidade nossa é que nós não temos auxiliares de inclusão em todas as salas de aulas com crianças PCDs ou crianças atípicas. Às vezes nós temos mais de uma criança e ainda assim não tem um auxiliar, um agente de inclusão, né? Isso é muito sério. Por quê? Porque, primeiro, interfere drasticamente na qualidade da aula e do aprendizado. Segundo, isso faz com que muitos profissionais adoeçam. Nós temos muitos professores e muitas professoras com a saúde mental profundamente abalada porque trabalham no limite dentro da sala de aula, fazem o melhor que podem, mas não tem apoio, não tem suporte. Isso é algo que a gente vai corrigir. Nosso programa de governo, nós estamos prevendo a presença de um agente de inclusão em cada sala de aula com criança PCD e criança atípica. Se a gente não garantir uma educação com qualidade, a gente dificulta um futuro mais autônomo, mais independente para essas crianças. E tem coisas que não precisam nem de recurso. Tem algumas ações que a gente precisa implantar na nossa rede que não dependem nem de investimento, é de boa vontade. Por exemplo, eu não me lembro de nenhum momento em que a prefeitura estimulou as escolas a reunirem pais e mães
de crianças com os pais e mães de crianças atípicas, para que um pudesse escutar o outro e se colocar no lugar do outro. Acho que esse espaço em que as mães atípicas tenham a oportunidade de conversar com as outras mães para explicar o seu contexto, toda a sua dificuldade, toda a sua rotina. Quem sabe isso não vai, quem sabe não, isso vai ajudar as outras mães a serem mais tolerantes, a ajudarem mais os seus filhos a lidar com as crianças atípicas e PCDs nas salas de aula. Isso depende de vontade política, não depende nem de recurso, né? Então, a gente precisa avançar muito. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente acabar aqui em Santo André são com os materiais pedagógicos surpresa. Os professores têm que ter o direito de opinar sobre os materiais pedagógicos trazidos pela Secretaria de Educação. Não dá para serem surpreendidos, às vezes, com materiais que o professor não tem a menor ideia de como vai conseguir trabalhar. Perfeito, candidato. Agora nós vamos abrir para perguntas da diretoria sobre o tema educação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eduardo, a gente tem um problema hoje não, né? Desde 2008, que é a falta de implantação da Lei 11.738, que é uma lei que prevê que 2/3 da carga horária dos professores precisa ser para formação e planejamento. A prefeitura não cumpre essa lei. Várias gestões se passaram. A lei é de 2008. Avançou um pouco, que a gente hoje cumpre na educação infantil, a gente cumpre para os professores de educação física, para os professores de arte, na EJA é cumprida, porém a gente tem todos os nossos professores do ensino fundamental sem ter a lei cumprida. Faltam 3 horas para essa lei ser cumprida. A gente já teve várias propostas da secretaria, o sindicato entrou na justiça, nós ganhamos uma ação na justiça, só que a gente entende que o juiz, por influência de respostas que ele recebeu da prefeitura, ele entendeu de forma equivocada essa legislação e ele ampliou a carga horária dessa professora. É uma professora que hoje tinha ela tinha 2 cargos em Santo André, né? Tem 2 cargos, e essa carga horária dela foi ampliada em 3 horas. Não teve um problema, porque um dos cargos dela era 27 horas, aí ficou dentro da legislação de 60 horas totais, que é o permitido para os professores. Se isso for implantado, que isso é uma proposta do atual governo, se isso for implantado para todos os professores, e essa carga horária de 30 horas para cumprir essa lei for aumentada para 33, nós vamos ter muitas exonerações, porque os professores que dobram período, por exemplo, Santo André e São Paulo, Santo André e Diadema, Santo André e Mauá, vão ter 63 horas semanais, que é proibido por lei. Então, a gente entende que isso é um caos que vai ser causado se for implantado, mas a gente precisa resolver. E aí a gente gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, a gente tem, para a gente melhorar a educação na nossa cidade, não tem como a gente fazer isso sem valorizar os profissionais da educação, sem valorizar o professor. Os países, os estados, os municípios que conseguiram alcançar índices melhores na área da educação são aqueles que investiram nos profissionais. Então, primeiro, cumprir a lei. Se a lei estabelece jornada de 30 horas com um tempo... você falou 2/3, eu achei um pouco extenso. Com 1/3 para planejamento e formação do professor, a gente tem que cumprir essa lei. E mais do que garantir a formação continuada dos professores, é também cuidar da saúde mental dos professores. Muitos professores, como eu disse no início, sofrem por falta de estrutura, porque trabalham sobrecarregados, sobrecarregadas, e não têm apoio psicológico. Não conseguem um apoio psicológico para poder
lidar com a sensação de impotência que muitos lidam quando chega numa sala de aula com uma certa quantidade de crianças atípicas e não tem ali um profissional para dar o suporte necessário. Então, a gente vai fazer cumprir a lei. Eduardo, ainda dentro desse tema, a gente tem aí um grande problema que é o déficit de funcionários, de servidores nas escolas. Então, pelo que a gente entendeu aqui, até mesmo teve um crescimento de escolas municipalizadas, que foram municipalizadas, que eram do Estado, e não teve contratação no número que suprisse. Então, o que acontece, né? Até mesmo pelo portal da transparência, a gente acompanhou isso. Então, começou ali, eles estão negando direitos das pessoas, como licença-prêmio, né, de tirar o tempo de licença-prêmio, abonada. A gente recebe muitas reclamações aqui no sindicato sobre isso. A pessoa está vivendo esse caos aí dentro da educação e ainda ela não consegue ter os direitos dela cumpridos porque falta servidor. E isso a gente já está falando, né, que o que desencadeia, que é problema de saúde mental, né, a gente fica sobrecarregado na escola. Então, como que você pensa em melhorar essa questão para as pessoas terem os direitos e ter um serviço melhor aqui na cidade? Bom, a gente precisa contratar mais profissionais, né? Não tem como você oferecer uma educação com qualidade se você não tem profissionais suficientes para garantir que a aula aconteça como se deve. Como eu disse, falta agente de inclusão nas escolas, especialmente nas salas de aula onde a gente tem crianças PCD, crianças atípicas, e o governo finge que não é com ele. Faz de conta que nós temos uma política inclusiva, quando na verdade nós não temos. As crianças são jogadas na sala de aula e o professor tem que se virar. E não está correto isso nem com os alunos, nem com os alunos atípicos e nem com os professores. Então a gente precisa ter profissionais em quantidade suficiente para a gente ter uma educação com qualidade. Se a gente quer ter uma Santo André desenvolvida no futuro, a gente tem que investir muito em educação. Outros temas também são importantes, a gente vai abordar aqui, mas educação é fundamental, é preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para quando chegarem no ensino médio, terem condições de absorver conhecimento. E as etapas iniciais são importantíssimas. Só uma pergunta, Eduardo, com referência à segurança dos profissionais nas escolas, né? Tivemos casos de agressões a servidores no horário de trabalho e não teve um apoio da administração, inclusive o sindicato formalizou uma lei junto à Câmara Municipal e não teve um apoio nem do presidente da Câmara para seguir a tramitação nesse projeto, nem do Executivo. Gostaria de saber, no eventual governo do Eduardo Leite, se a gente vai conseguir um apoio para proteger esses profissionais quando forem agredidos, quando faltarem com esse respeito ao trabalhador que ali está. Nós precisamos proteger os nossos servidores. Não apenas os professores, mas todos os servidores e servidoras. São essas pessoas que estão ali oferecendo serviço na ponta e justamente por isso, muitas vezes são criticados, recebem algum tratamento hostil, porque as pessoas, de uma maneira geral, né, não têm acesso aos verdadeiros responsáveis quando a gente se depara com algum problema na cidade. Então acabam descontando nos servidores. Então não podemos permitir que isso aconteça. Né? Nós precisamos proteger os nossos servidores, garantir segurança nas nossas escolas também é muito importante. Depois nós vamos falar um pouco sobre segurança pública, a gente desenvolve um pouco mais esse tema. Perfeito, Eduardo. Só para reforçar, nós estudamos todos os planos de governo de todos os candidatos e nós colocamos quais eram os itens que nós achávamos importante fazer a sabatina. Então, se o candidato não comentar durante o tema, os diretores vão fazer as perguntas, tá bom? Por isso teve perguntas posteriores. Vamos para o próximo tema? Podemos? O próximo tema é segurança. Nós gostaríamos que você, candidato, citasse para nós suas propostas em relação à segurança, os servidores que trabalham na segurança pública de Santo André. Bom,
Hoje, Santo André vive uma das piores crises de insegurança da nossa história. E eu falo isso com muita tristeza. Não é com nenhuma alegria que eu venho aqui hoje dizer que Santo André é uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo por falta de gestão, por incompetência do atual governo, por descaso do atual governo com esse tema tão importante e sensível para a nossa cidade. Nós temos hoje um efetivo de guardas municipais muito abaixo da média, muito abaixo do que nós precisamos para dar conta dos problemas que a gente enfrenta em Santo André. Para você ter uma ideia, nós ficamos quase 8 anos sem aumentar um único guarda municipal no nosso efetivo. Só agora, no ano eleitoral, às vésperas das eleições, o atual governo está aumentando o efetivo da nossa guarda municipal e ainda assim, uma quantidade muito pequena. Nós vamos ter um pouco mais de 600 guardas municipais quando a gente olha São Bernardo do nosso lado, com 900 e ampliando para 1.050. Então, isso mostra que a atual gestão não se preocupa com a segurança pública na nossa cidade, não é prioridade. Está na hora do governo parar de resmungar que a culpa é do governador, que a culpa é do presidente e fazer a sua parte. Porque isso não sobrecarrega apenas o guarda municipal, que trabalha no limite, muitas vezes sem colete adequado, com equipamento sucateado. Até um tempo atrás, aliás, não sei, eu acho que ainda tem guarda municipal usando 38, né, um equipamento obsoleto. Então, nós precisamos investir para valer, proteger os nossos guardas municipais. A gente vai em país, vai em outros lugares, que a guarda municipal é extremamente bem equipada, até capacetes modernos, né? Proteção no pescoço, proteção do corpo inteiro, para esses agentes arriscarem a vida. Eles arriscam a vida deles para proteger a nossa gente. Nós precisamos proteger a vida dos nossos guardas municipais, porque eles estão arriscando a vida deles no dia a dia para proteger a nossa gente. Então a gente precisa aumentar o nosso efetivo, a gente precisa respeitar, valorizar, equipar melhor a nossa guarda municipal para garantir mais viaturas nas ruas, para garantir mais segurança e investir também nos nossos jovens. Infelizmente, hoje, a gente tem a falta de políticas públicas para a nossa juventude, torna muitos jovens, permite, né, que muitos jovens se aproximem do crime. Se a gente não cuidar dos nossos jovens, a gente vai ter muito problema no futuro. Então, o jovem tem que estar ou na escola, ou praticando esporte, ou se preparando para o mercado de trabalho, ou para se tornar um empreendedor na nossa cidade, longe do crime, né? Então, é assim que a gente vai cuidar da segurança pública em Santo André, aumentando o efetivo da nossa guarda municipal em 50%, esse é o nosso compromisso, implantando outras tecnologias no combate, na prevenção à criminalidade aqui em Santo André e cuidando dos nossos jovens. É muito importante a gente investir na prevenção. Certo. A diretoria tem alguma pergunta? Sim. Bom, como o senhor sabe, né, sou guarda municipal e a gente vê que a atual administração foi muito relapsa em certas questões que é diretamente ligada à guarda municipal. E não é só em relação ao policiamento de proximidade, né, ou senão essa tal sensação de segurança que se fala. A guarda municipal não trabalha com sensação de segurança, ela trabalha com segurança efetiva. Tem que ser a proteção efetiva, tanto do próprio como do cidadão que utiliza o próprio público. E nesse inteirinho a gente tem um problema com o meio ambiente, que foi alterado o estatuto da Guarda Municipal e simplesmente suprimiram a proteção do meio ambiente da responsabilidade da Guarda Municipal. E o meio ambiente trabalha assim. Nós temos aí a área administrativa, que seriam os fiscais, né, que fazem essa parte da sanção administrativa. Mas dentro dessa seara tem também o crime ambiental. E o crime ambiental é a Guarda Municipal que trata disso. O que nós detectamos é que os municípios vizinhos, eles vêm aumentando muito essa fiscalização ambiental, enquanto praticamente da Guarda Municipal de Santo André é nula. Essa fiscalização da Guarda Municipal hoje, ela se dá só no acompanhamento aos fiscais do SEMASA. E nós vemos que, vamos dizer assim,
a nossa parte ambiental não está sendo bem protegida pela Guarda Municipal hoje. E o que o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Esse tanto a supressão na legislação, né, da responsabilidade do Guarda Municipal, quanto esse trabalho efetivamente no combate ao crime ambiental. Eu considero um erro muito grave, porque uma parte considerável do nosso território pertence a áreas de mananciais. Nós temos uma vasta extensão de Mata Atlântica no nosso território. Fora isso, nós temos muitos crimes ambientais sendo praticados na área urbana. Excesso de poluição sonora, excesso de emissão de poluentes por ônibus, caminhões desregulados, depósito de resíduos em lugares inadequados. São muitas as agressões ao meio ambiente que a gente nota hoje, tanto na área de preservação ambiental, como na área urbana. Tirar esse poder da Guarda Municipal é facilitar a vida de quem não se preocupa com o meio ambiente. E aí, falar em construir uma Santo André mais resiliente às mudanças climáticas, mais ambientalmente sustentável, é incompatível com a manutenção dessa política de enfraquecimento do poder de polícia da GCM, poder de atuação da nossa GCM em relação aos crimes ambientais. Nós vamos recuperar essa prerrogativa da nossa Guarda Municipal de atuar, fiscalizar na prevenção e na repressão aos crimes ambientais. Temos mais alguma pergunta? Eduardo, sobre a questão da aposentadoria especial para os guardas, né? A gente sempre é indagado sobre essa questão, eu, Durval, o Weber, aqui no sindicato, e a gente sabe que é uma questão que passa lá pelo artigo 144, né, da Constituição, e o caminho natural seria alterar em Brasília, né? Porém, algumas prefeituras estão tentando, de alguma forma, fazer essa aposentadoria especial. São Bernardo fez, a gente até procurou a lei. Existe o risco de judicialização, a gente sabe, né? Eu queria saber qual que é a tua ótica nesse ponto, o que um prefeito pode fazer com relação a essa questão de aposentadoria especial dos guardas, que é uma demanda muito grande aqui no sindicato. Houve um tempo em que o papel da Guarda Municipal era cuidar dos parques públicos, das praças, dos prédios públicos. Infelizmente, esse tempo ficou há décadas atrás. Hoje, as guardas municipais, especialmente numa cidade como a nossa, com o grau de violência urbana que nós enfrentamos, infelizmente, é um papel muito equiparado ao das polícias estaduais, da polícia militar. Então, o guarda municipal hoje, ele está tão exposto quanto um policial militar. Não tem nenhum sentido haver diferenciação na hora da aposentadoria de um guarda municipal para um policial militar. Então, é uma questão de justiça essa equiparação. Tudo o que nós pudermos fazer para garantir essa equiparação, nós faremos, porque é uma questão de justiça. Se eu quero a nossa guarda municipal atuando no dia a dia, quando eu digo que eu pretendo colocar, eu vou colocar a prefeitura como protagonista no combate à criminalidade, eu não tenho como fazer isso sem pensar em proteger o meu guarda, em dar suporte para o meu guarda, em reconhecer o esforço da nossa guarda municipal na ajuda, no apoio ao combate à criminalidade na nossa cidade. É uma questão de honra garantir que os nossos guardas municipais sejam tratados com isonomia, da mesma maneira que são tratados os nossos policiais militares no dia a dia aí, no enfrentamento à criminalidade. Os outros temas que nós gostaríamos de conversar seria sobre os servidores da saúde, servidores da mobilidade. Quais são as suas propostas em relação à valorização do servidor
E quais são as propostas envolvendo as autarquias e empresas públicas de Santo André? Bom, vou começar pelo final. Eu sou um defensor das nossas autarquias e das nossas empresas públicas. CRASA, SEMASA, Serviço Funerário, são autarquias e empresas que são importantíssimas para a nossa cidade. Eu votei contra a concessão do serviço funerário para iniciativa privada, porque eu acho que estava e está dando certo, principalmente por garantir o funeral social para todas as famílias que não têm condições. Isso não vai acontecer quando for feita a concessão. Eu votei contra a concessão da SEMASA, do Serviço de Água e Esgoto para a Sabesp, não da SEMASA, né? A SEMASA foi esvaziada apenas. O que foi feito foi a concessão do Serviço de Água e Esgoto. Porque eu sabia que ia gerar esse aumento abusivo nas contas dos andrenses, que a gente não teria aqui em Santo André um posto da Sabesp para a população poder ir lá reclamar, negociar, coisa que hoje não tem. As pessoas recebem contas absurdas e não tem onde reclamar. Tem um canal de atendimento péssimo. Aí foi dito, e foram enganadas, porque foi dito na época que não ia ter aumento, que ia ter posto aqui em Santo André, não tem. Então, eu acho que nós precisamos, ao contrário, fortalecer as nossas autarquias, empresas, e principalmente pensar nos servidores. Infelizmente, tanto o serviço funerário, que foi concedido pelo atual governo, mas ainda não implementaram, porque sabem que isso vai ter um impacto negativo na administração, porque o povo vai perceber, vai sentir. E em relação à concessão da água e esgoto para a Sabesp, eu apresentei na época que esses dois temas estavam em discussão, um projeto de lei para garantir que nenhum servidor fosse demitido por conta de uma concessão. O servidor, a servidora de autarquia ou empresa pública deveria ser absorvido em algum outro setor da administração pública. Infelizmente, essa lei foi vetada. Sobre a nossa proposta de valorização do servidor, garantir que a gente tenha, durante os 4 anos de gestão, o que, na época que meu pai era secretário de administração, nós tínhamos aqui em Santo André, que era um fórum permanente de negociação. O poder público precisa dialogar permanentemente com os servidores e as servidoras da nossa cidade. Nós precisamos garantir que os servidores e servidoras tenham representatividade real nos conselhos que deliberam sobre questões que afetam a vida dos servidores e servidoras, como o Instituto de Previdência, por exemplo. Nós precisamos ter esse trabalho de diálogo permanente para poder discutir com muita seriedade, com muita transparência, com cada servidor, cada servidora pública da nossa cidade, sobre as reposições salariais, os pedidos de reclassificação, que são muitas vezes levados pelo sindicato até a Câmara Municipal. É importante a gente ter esse diálogo permanente, para que a gente faça tudo o que for possível para garantir o melhor tratamento para os nossos servidores e as nossas servidoras. Pergunta, gostaria de comentar mais alguma coisa, Eduardo? Em relação à saúde? Em relação à saúde, hoje a gente vive em Santo André uma situação crítica em alguns setores da saúde pública. As nossas UPAs estão sobrecarregadas. A gente vê uma pejotização da contratação de médicos que é mal feita, porque ela não garante um mínimo de permanência de um médico numa unidade de saúde, e isso faz com que essa rotatividade acabe com o vínculo que precisa existir entre o médico e o paciente. Então, é uma coisa feita de maneira mal planejada, mal executada, sem pensar nas vidas, sem pensar nas pessoas, sem pensar
que são seres humanos que estão ali em busca de atendimento, de acolhimento. Então, esse cuidado a gente precisa trazer de volta, né? Lembrar que são vidas que a gente está ali para proteger. E que também estão ali, no dia a dia, servidores e servidoras públicas, que quando se deparam com situações como essas que a gente vê nas UPAs, hoje da nossa cidade, são muitas vezes injustamente responsabilizados. Né? O poder público não oferece as condições, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, nossa sabatina, o poder público não oferece as condições adequadas, o servidor trabalha sobrecarregado e ainda é responsabilizado pelo cidadão, pela cidadã, que tem razão em relação às cobranças que faz sobre a gestão, só que muitas vezes, por conta da situação, por conta do desamparo, do sofrimento, acaba descontando no servidor e na servidora. Então fica esse eterno conflito em alguns lugares, onde o serviço público não funciona direito, entre o servidor e a população, quando, na verdade, a culpa não é do servidor, que muitas vezes trabalha no limite, né? Trabalha no limite, e aí a gente precisa ter uma atenção especial, da mesma maneira que eu disse que a gente precisa ter uma atenção especial à saúde mental dos profissionais da educação, de outros servidores. Os servidores da nossa saúde também sofrem no dia a dia. Então, a gente precisa avançar muito. Muito bem. Candidato, nós fizemos uma carta compromisso com os servidores andreenses em defesa do serviço público. E eu gostaria de ler para você, e gostaria de saber se você gostaria de assinar a nossa carta compromisso. Vamos lá. Carta compromisso com os servidores andreenses e em defesa do serviço público. Caro candidato, nós servidores públicos do município de Santo André, representado pelo nosso sindicato, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André, apresentamos esta carta compromisso com o objetivo de termos vosso apoio para a concretização das reivindicações e lutas da categoria. Enfatizamos que a valorização do servidor público municipal é essencial para o bom funcionamento da cidade e a qualidade dos serviços prestados à população andreense. Seguem os compromissos com os servidores andreenses. Implementar as diretrizes e regras da Convenção 151 da OIT, assegurando o direito efetivo de negociação coletiva à entidade sindical, representativa dos servidores e das servidoras municipais, bem como dos trabalhadores e das trabalhadoras, das empresas públicas e autarquias existentes no município, visando assegurar condições de trabalho e remunerações decentes. Realizar concursos públicos em todas as áreas, ingresso sempre por concurso público, visando diminuir as terceirizações. Assegurar o acesso à alimentação saudável, nutricionalmente adequada e de qualidade, conforme critérios estabelecidos pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador. Cumprir com as obrigações previdenciárias, a fim de garantir a segurança dos servidores e servidoras na aposentadoria, nomear o cargo de superintendente do IPSA a um servidor de carreira através de eleição, salários justos e benefícios adequados, de forma a assegurar uma remuneração condizente com as responsabilidades assumidas e a dedicação ao serviço público, reconstrução dos estatutos dos servidores com implantação do plano de carreiras, com evolução horizontal e vertical para todas as categorias, políticas que promovam o bem-estar mental e emocional dos servidores, com a criação de um ambiente de trabalho saudável e motivador, combate a todos os tipos de assédio ao serviço público e criação de instrumentos eficazes para coibir práticas de assédio no ambiente de trabalho, implementar programas de formação, qualificação e atualização profissional voltados a atender às necessidades dos servidores e das servidoras em face do impacto das transformações tecnológicas, manter permanente diálogo social com a entidade representativa dos servidores e das servidoras municipais, respeitar e assegurar condições objetivas para o exercício das atividades sindicais e aos dirigentes, assegurando as liberações solicitadas, a garantia de emprego, bem como o acesso aos locais de trabalho. Candidato Eduardo Leite, o senhor gostaria de firmar o compromisso
com os servidores andreenses? Com o maior prazer. Quando eu digo que eu valorizo, respeito e acredito nas nossas servidoras e nos nossos servidores, por ser filho de servidores públicos, eu falo de maneira muito verdadeira e honesta com vocês. Podem contar com o meu apoio. Obrigada. Acho que em nome da direção, eu gostaria de agradecer a sua presença, Eduardo. Acho que o Durval vai comentar. Bom, eu quero agradecer, Eduardo, você estar aqui com a gente. Sabemos que você tem outras agendas aí para cumprir e é uma honra ter recebido você aqui, como os demais candidatos, mas a gente fica muito agradecido de você poder estar dando esse tempo para nós, explicando o seu projeto de governo para os servidores públicos municipais de Santo André. Muito obrigado, Eduardo.